Talvez estejamos diante de um dos vídeos mais importantes do canal e também um dos mais marcados pela temporalidade, já que o que discutiremos aqui pode daqui a algum tempo já estar desatualizado em virtude da natural tramitação no Congresso Nacional do projeto de lei que definirá no futuro nossa política nacional de cuidados integrais voltados às pessoas com demência de Alzheimer e outras demências. Ainda assim, temos que nos debruçar sobre o projeto de lei que se encontra tramitando em nosso Congresso Nacional hoje, que estamos às vésperas do mês de setembro, mês em que normalmente celebramos a conscientização com relação à doença de Alzheimer e outras demências. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal para acompanhar nossas publicações. Apesar da chamada inicial desse vídeo dizer que esse conteúdo pode se desatualizar rapidamente, sabemos bastante bem que o processo legislativo em torno de algumas questões no Brasil pode ser um tanto lento, gradual e moroso, e os pontos que serão levantados aqui podem também permanecer atuais por muito tempo. Nosso foco ficará concentrado sobre a redação original, dada ao projeto de lei do Senado Federal, de número 4.364 de 2020, de autoria do senador Paulo Paim, por entender que os termos e as expressões ali contidas formam o fundamento sobre o qual se edificará uma futura política nacional de enfrentamento às demências. Assim, até adiantando nossa percepção geral, a atual redação do PL parece necessitar ainda de algum aperfeiçoamento, até que possa ser considerado como uma peça amadurecida, especialmente em pontos relativos a como a lei abarca a atenção destinada a cuidadores familiares e institucionais. Primeiramente, é importante se dizer que a SBGG, enquanto entidade técnico-científica, foi convidada e teve a oportunidade de participar da audiência pública ocorrida no dia 14 de junho de 2022 para debater a Política Nacional de Cuidados às Pessoas com Demências, ao lado dos mais importantes expoentes nacionais que defendem e militam importantemente sobre a questão, a exemplo da Associação Brasileira de Alzheimer, a ABRAS, a Federação Brasileira de Associações de Alzheimer, a FEBRAS, e do Conselho Nacional de Saúde, entre outras. Em segundo lugar, é importante informar que a SBGG entende como altamente saudável e desejável que a sociedade brasileira discuta e aprimore os mecanismos para uma promoção de um envelhecimento bem-sucedido e saudável. Por isso, nesse caso concreto, a SBGG recepciona com muita satisfação a iniciativa de uma lei que virá a promover um Plano Nacional de Enfrentamento das Doenças Neurodegenerativas, não só do Alzheimer, e que defenderá e socorrerá a muitas famílias que hoje buscam dar o melhor conforto possível, o melhor atendimento necessário aos seus entes queridos com demência. A América Latina vive hoje um momento particularmente crucial para formular estratégias de cuidado a pacientes com demência e a combater o estigma envolvido com a doença, já que estudos projetam maior prevalência de demências em países latino-americanos do que em qualquer outra região do mundo. No entanto, ainda estamos muito atrasados na criação de equipamentos e práticas sociais que possam mitigar os desafios vivenciados pelas famílias, bem como também bastante atrás em qualquer iniciativa de capacitar profissionais desses ecossistemas da demência e dimensionar sistemas de saúde que hoje estão bastante pressionados por gastos crescentes. Precisamos urgentemente de novos modelos de cuidado e a SBGG reconhece o momento em que vivemos como decisivo para darmos um importante passo para a criação de uma política nacional de cuidados integrais sobre a doença de Alzheimer e sobre outras demências. Em nossa percepção, a atual redação do PL parece carecer de aperfeiçoamentos, não só em conteúdo, mas também em clareza redacional, especialmente em partes como as que serão mencionadas agora. Começando pelo mais simples e pelo mais óbvio, o PL pretende acrescentar um elemento sobre a Lei 8742, que é a lei que rege a organização da assistência social no Brasil.
Esse acréscimo sobre a 8742, mais precisamente lá no parágrafo 2º do artigo 23, quer introduzir a ideia de criação de programas de amparo para idosos carentes residentes em instituições de longa permanência, criando então um terceiro inciso, já que os dois primeiros já existem e versam sobre programas de amparo a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal ou social, que é o inciso 1º, assim como para pessoas que vivem em situação de rua, que é o inciso 2º. Pois bem, por mais meritória que seja a criação desse novo inciso, a redação dada, idoso carente, nos parece imprópria, já que a qualificação como carente traz à mente a ideia de um Estado benevolente, paternalista, bondoso, que com base no princípio da caridade socorre ao mais necessitado. Sendo que o estado de bem-estar implantado no Brasil, com o SUS, pressupõe a assistência universal, igualitária, integral, independentemente de status ou de nível socioeconômico da pessoa. Assim, essa restrição do benefício ao idoso que demonstra ser carente é reducionista, é limitante, diante de como são instituídos os direitos sociais no Brasil. Além do que, essa condição de carência, apesar de supostamente ser sob a ótica financeira, precisaria ser mais bem definida, caso se insista nessa utilização. Um aspecto seguinte sobre o PL, tal como se encontra redigido hoje, é que ele passa ao largo, sequer mencionando a expressão atendimento em domicílio, ou algo do gênero, do qual muitos pacientes ou cuidadores precisam para se beneficiar dos serviços prestados pelas Secretarias de Saúde ou pela Secretaria de Desenvolvimento ou Ação Social, conforme o nome que se tem na localidade. Tudo bem que é mencionado o princípio da descentralização, segundo o qual cada unidade da federação terá a prerrogativa de assumir a estratégia que julgar mais eficiente e apropriada para a sua realidade, e que as ações de atenção primária deverão ser executadas inclusive no âmbito da estratégia de saúde da família e de outras políticas públicas estruturantes que vierem a ser responsabilizadas por esse cuidado que será implementado. Mas a simples menção à estratégia de saúde da família não é suficiente, pois as equipes de atenção básica e de saúde da família são apenas a primeira abordagem de avaliação multidimensional das pessoas idosas, tendo o papel de disparador, de coordenador do processo de cuidado integral, mas sem se pretender a ser executor pleno dessas atividades de cuidado. Em regra, eles vão demandar que se recorra a nível secundário e terciário de atenção à saúde, para que um atendimento domiciliar e uma internação domiciliar sejam viáveis e resolutivos. Por isso, o receio da SBGG é de que a falta de uma menção explícita sobre atendimento domiciliar em meio à política nacional para a demanda sobre demências venha a ser entendida por estados e municípios como uma liberdade, para não considerar essa modalidade de serviço como necessária, quando, em verdade, ela é de suma importância para a retenção do paciente no seu ambiente habitual, que é o seu lar, com seus familiares, pelo máximo de tempo que for possível. E não menos importante do que tudo isso que já foi mencionado, existe a questão de que qualquer política de enfrentamento às demências deve ter foco nos cuidadores. Pessoas que, na maioria esmagadora das vezes, abdicam ou abnegam da própria vida pessoal, afetiva, profissional, para se dedicar integralmente ao cuidado de uma outra pessoa. E quando esse ente querido falece, sendo esse ente querido, em muitos casos, o único beneficiário de algum rendimento que sustenta aquela família, esse cuidador se vê sem propósito e sem renda. Portanto, quando falamos em política pública, com P maiúsculo, para enfrentamento das demências, precisamos discutir também um eventual subsídio mensal para famílias que são responsáveis pelo cuidado de pessoas acometidas por doença de Alzheimer e outra demência. Estamos falando também de proporcionar a reinserção deste cuidador na sociedade, justamente esse cuidador familiar, cansado, exaurido por anos de exercício voluntário de cuidados contínuos e que no fim da vida do paciente demenciado se encontra desatualizado, afastado de um convívio social mais constante, que precisa retomar uma colocação no mercado de trabalho, que necessita desse apoio, de um benefício de prestação, talvez temporária, de 1 ano, 2 anos, o que o legislador julgar por bem oferecer, para que esse cuidador não se veja sem renda logo após o falecimento do seu ente querido, que ele tratava. Outro aspecto sobre o qual o PL também poderia ter se debruçado, por ser igualmente oportuno e desejável, seria sobre benefícios fiscais às famílias com membros portadores de alguma forma de demência. Pessoas diagnosticadas com Alzheimer ou outras demências poderiam, por exemplo, ficar isentas do pagamento de imposto de renda da pessoa física, dada a enormidade de gastos com saúde e suporte diário que as famílias têm que exercer. Com o mesmo benefício, talvez também devendo ser extensível ao cuidador principal. Da mesma forma que o PL se pretende a modificar um trecho da Lei de Assistência Social assegurando uma atenção diferenciada ao portador de demência,
em instituição de longa permanência, essa nova lei poderia propor a alteração também da Lei 7713 de 1988 para estender para as pessoas com Alzheimer e outras demências a isenção de imposto de renda já concedida a quem apresenta moléstia profissional ou doença grave, como é o caso. Existem outros muitos pontos sobre os quais o PL poderia ser aprimorado, e nossa intenção aqui não é exaurir todos esses pontos, mas ilustrar com alguns deles. E para o nosso vídeo não ficar por demais extenso, compete por fim nos debruçar sobre a parte em que o PL propõe que caberá ao poder público realizar a orientação e a conscientização de prestadores de serviço acerca das doenças que ocasionam perdas cognitivas com identificação de sinais e sintomas em fases iniciais. A redação dessa parte é bastante confusa e não só parece repetir ideia que já havia sido exposta no inciso que vem imediatamente antes e que também fala de conscientização para detecção precoce, como ainda parece embaralhar atribuições de entidades prestadoras de serviço, que são pessoas jurídicas, com competências de profissionais de saúde, que são pessoas físicas, ou seja, entes diferentes. Entendemos que é impróprio que o Estado oriente prestador de serviço sobre o amplo aspecto de transtornos demenciais existentes, haja vista que a identificação de um quadro demencial, sinais e sintomas, como o próprio PL especifica, é um exercício eminentemente clínico, mais precisamente uma atribuição médica de um profissional então que é forjado ao longo de um treinamento especializado, ao longo de anos de duração, para o desenvolvimento dessa capacidade, dessa habilidade profissional. Qualquer ideia de conscientização é bem-vinda, mas ficaria mais a cargo de campanhas educativas, e isso já é previsto em outra parte do PL, dispensando então essa redundância. Compete ao médico realizar diagnóstico, e quando muito compete ao Estado proporcionar uma educação permanente e contínua dos profissionais de saúde para que esse diagnóstico seja facilitado, incluindo aí a conformação de equipes estruturadas, aparelhadas, qualificadas para uma atenção psicossocial e em saúde que seja adequada e resolutiva conforme o nível de atenção que se pretende. E essa educação continuada já é prevista em outra parte do PL também, de modo a parecer, de novo, outra redundância. No fim, o propósito do caput do artigo 5º, a que estamos aqui nos referindo, parece se perder, podendo, a título de recomendação, ser substituído por algo que seja mais da seara do Estado de determinar, já que o artigo quer fazer menção a um dever do poder público, do Estado de fazer, e que bem poderia ser a tarefa de organizar uma política abrangente e intersetorial de cuidados, que inclua serviços comunitários de suporte, já que isso sim seria uma função do Estado e ainda consiste em uma lacuna que exige a atenção dos gestores das políticas sociais e todos esses níveis federativos também. Afinal de contas, muitas, inúmeras mesmo, são as famílias hoje são privadas de uma assistência social adequada e que não têm com quem deixar seu ente querido portador de demência para poderem trabalhar, por exemplo, por absoluta ausência de centros de dias qualificados, bem como também de instituições de longa permanência de grau 3, na localidade onde residem. Pelo exposto, a SBGG entende que o PL apresentado e discutido tem mérito e que, uma vez sanadas as inconsistências e as limitações apontadas, a nova lei contribuirá, sobremaneira, para a elaboração de um Plano Nacional de Enfrentamento das Demências, ao prover uma moldura jurídica e um dispositivo legal que seja bem mais do que apenas uma simples carta de intenções, para que a nova lei tenha realmente um merecido protagonismo como um verdadeiro marco legal que a área merece. A promulgação dessa nova lei ajudará inclusive que tenhamos um alinhamento entre as diversas iniciativas de leis estaduais e municipais que hoje proliferam pelo país e que, por mais bem intencionadas que sejam, precisam de uma orientação federal que permita um alinhamento nacional em termos de cuidados viáveis e desejáveis para pacientes e cuidadores. No DF mesmo, dispomos de uma lei de número 6926 de 2021 que, por não dispor de um balizador federal que respalde suas disposições, acabou tendo muito de seu texto vetado durante a promulgação, ao ponto de desfigurar em parte a proposta inicial. Essa lei figura como uma norma solta, desvinculada do arcabouço geral mais abrangente, que rege os sistemas público de saúde, de assistência social, portanto suscetível a se tornar uma letra morta dentro do ordenamento jurídico do DF. E que ainda comete o impropério de sugerir ao poder público, por exemplo, que crie centro de referência para tratamento de doença de Alzheimer e outras demências, quando na verdade os melhores entendimentos de saúde pública sugerem o contrário, que toda e qualquer iniciativa do sistema esteja adaptado, capacitado a dar atendimento às pessoas em qualquer unidade, para uma maior capilarização da prática do cuidado pela rede, segundo o princípio da descentralização do SUS
e da desconcentração das funções públicas na rede pública. Equipes interdisciplinares e multiprofissionais para atenção à demência não devem se restringir a centro, devem existir em todas as unidades especializadas da rede e não se limitar, como dito na lei, a centro de referência no singular, como foi colocado. Toda essa lacuna federal dá margem a que leis regionais surjam, eventualmente contrastando com as orientações nacionais, tanto existentes como aquelas que virão, causando então instabilidade política e jurídica no país. Por isso, é de máxima urgência e necessidade que nós tenhamos proatividade por parte do nosso Congresso Nacional, que precisa impulsionar e finalizar a tramitação desse PL nacional e ainda se mostrar sensível a eventuais vetos que possam surgir. Cabe lembrar que o PL de regulamentação da profissão de cuidadores de idosos, por exemplo, se arrastou no Congresso Nacional por anos e, ao ser votado em 2019, acabou por ser integralmente vetado pela Presidência da República, sob a alegação de que a lei iria impor necessidade de requisitos de qualificação para o exercício da profissão. Já comentamos esse assunto em outro vídeo aqui do nosso canal, que trata de profissões na temática do envelhecimento, e já expressamos nossa opinião de que uma profissão, para ser bem exercida, precisa sim exigir um profissional devidamente formado e qualificado. Isso jamais deveria ter sido usado como argumento ou justificativa para se vetar aquela lei integralmente. Mas o Congresso Nacional se mostrou insensível à questão na época e foi incapaz de derrubar o veto presidencial dado aquele projeto, e assim condenou o país a continuar dependendo de uma força de trabalho informal, de cuidados para permitir o exercício de atividades básicas, instrumentais de vida diária de uma pessoa idosa. Assim, por mais que esse PL venha a sofrer vetos no futuro, o que desejamos para o Congresso Nacional é que ele não se exima de analisar cada veto, sempre considerando o que for necessário para garantir a aprovação de uma lei útil que assegure uma velhice digna para os brasileiros. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não se esqueça de deixar seus comentários, sugestões de temas para os nossos próximos vídeos e até a próxima.